Ora, muito boa noite. Bem-vindos, meus estoicos seguidores, ao nosso programa 67. São já 67 episódios que nós estamos a fazer este livremente, todas as terças-feiras, às 10 da noite aqui em Portugal e às 6 horas da tarde no Brasil. Este programa tem um objetivo que é falarmos de ciência, do comportamento, com metáforas e com exemplos. Eu sou o Ivan dos Santos Monteiro, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário e trabalhamos juntos com uma equipa na área clínica, na M Saúde, que é também o patrocinador desta iniciativa online. O programa Livremente, este projeto online, tem o apoio da M Saúde e o apoio do jornal da Diáspora Portuguesa, o jornal mais antigo dos imigrantes por este mundo fora de Portugal, o jornal Bom Dia. Hoje, o nosso tema, como habitualmente este programa vamos tendo sempre ora vários temas, né? Ora com convidados, ora sem convidados, mas sempre com o intuito de acrescentar valor e dar aqui um contributo com uma linguagem simples, divertida, informal, até bem humorada, e espero que esteja a ser tão interessante para vocês como vai sendo para mim e para aquilo que é a experiência que vou tendo com os convidados que fomos tendo ao longo do tempo. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu convidei uma colega minha, a neuropsicóloga Gisela Teixeira, para falarmos sobre nevralgia do trigémeo. Vamos falar um bocadinho sobre esta doença, doença crónica, e vamos falar também de exemplos de como lidar com isto, com a minha pessoa, inclusive. Não é? Ora, cá estamos nós, a ver se a Gisela adere aqui à nossa emissão. Ok, câmera ao contrário. Olá. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Estás-me a ouvir bem e estás a ver bem? Perfeitamente. Ok. Os nossos estoicos seguidores também é a mesma coisa. Se tiverem alguma interrupção, peço que me digam nos comentários se estão a ver bem a emissão ou se estão a ouvir bem. Eu vou estando atento aqui aos comentários. E, portanto, hoje vou passar a emissão aqui a ser dirigida um pouco pela minha colega, pela Gisela, e agradecer esta tua disponibilidade para falarmos um bocadinho sobre a nevralgia do trigémeo. Está toda a gente Ora, essa. O gosto é todo meu. Portanto, hoje tu serás o convidado do teu próprio programa, o que não deixa de ser, assim, uma novidade. E eu vou tentar aqui fazer a melhor orientação possível dentro daquilo que é um tema tão conhecido por ti na primeira pessoa, daí seres aqui também o convidado especial deste tema que é a nevralgia do trigémeo. Então, boa noite a todos. Antes de mais, é com muito gosto que estou aqui convosco e vamos tentar de uma maneira bastante simples, acessível e bem-humorada, como já é ponto assente deste live, nestes todos os 67 programas anteriores. Exatamente. Uma maneira simples de percebermos um bocadinho mais o que é a nevralgia do trigémeo. Falando um bocadinho em português simples e imediato. O trigémeo é o quinto par craniano. Este é um nervo responsável pela sensibilidade da face. É um nervo também que está responsável por parte da musculatura envolvida na mastigação e é composto por 3 grandes ramos, um deles mais associado ao couro cabeludo, outro mais associado... Sim? Tenho uma dúvida. À medida que vais falando, eu vou perguntando aqui. Quantos pares de nervo cranianos nós temos? Porque disseste que este é o quinto, não é? Nós temos muito. Este é o quinto, é verdade. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Mas este quinto par é que, para além de ser aquele que hoje nos traz aqui ao tema, ele também trabalha aqui em conjunto com outros pares cranianos,
Um deles é o facial. E aquele que nos leva aqui a um conhecimento um bocadinho maior, exatamente porque está implicado na nevralgia do trigémeo, como o próprio nome indica, é também aqui um nervo que, para além de dar a parte sensitiva da nossa face, é também responsável, como disse, pela parte da musculatura envolvida na mastigação, e também é responsável por parte da inervação do nosso couro cabeludo, da nossa cavidade bucal e também da nossa face. Uma das condições para que nós tenhamos este nervo a funcionar correta e sem dor será não termos nenhum tipo de irritação, principalmente na base do parkinsiano, que é precisamente o que leva com maior frequência a uma nevralgia do trigémeo. Agora, na primeira pessoa, Ivandro, o que será isto sentido? O que é isto a nevralgia do trigémeo? O que é que se sente verdadeiramente? Em primeiro lugar, é bom que realmente explicasses isso, porque isto é uma zona muito complicada, não é? Portanto, esta coisa dos pares de nervos cranianos é fundamental para a nossa vida, não é? Porque está na zona mais central do nosso cérebro e da nossa cabeça. De facto, eu vivo com a nevralgia do trigémeo desde 2006. Portanto, foi em 2006 que isto apareceu. Por isso, dor crónica é algo que faz parte da minha vida há muitos anos. Portanto, isto acaba por ser uma sessão um pouco de disclosure destas experiências pessoais, como exemplo daquilo que nós muitas vezes fazemos enquanto psicólogos, ajudar os outros. E se calhar, quando eu começo a unir as pontas todas desta experiência e do porquê que gosto de ser psicólogo e de ajudar os outros, de facto é uma forma de lidar com a minha própria dor, portanto é quase como uma expansão de compensar a frustração do meu lado, dando um contributo para o outro. E viver com a nevralgia do trigémeo é chato, é lixado. É lixado porque nós estamos, basicamente, ficamos muito atentos à dor, porque ela realmente interrompe a nossa vida, ela interfere no nosso funcionamento. Eu tenho cerca de 1 a 2 minutos por cada 5 minutos de vida, eu vivo com um puxão de dor. Portanto, a melhor descrição que eu posso dizer do que é a nevralgia do trigémeo e que já separa de mim a dor. Portanto, já me habituei e já treinei esta capacidade, graças à ciência psicológica, para saber separar a dor de mim. Portanto, eu não me defino pela dor, a dor não sou eu, a dor está lá no outro lado do ringue e eu estou do lado de cá. E eu gosto da metáfora do rock e desta visão mais combativa, permanente e nunca uma aceitação do lugar de vítima. Mas a nevralgia do trigémeo, a melhor descrição que eu posso dar do que é esta doença é aquela sensação do choque elétrico no cotovelo, quando nós batemos na madeira e dá aquele choque elétrico, misturado com uma lâmina de afiar as unhas debaixo da nossa unha, regado com álcool, rodando para um lado e para o outro. Muito visual, muito visual. Acho que esta é a melhor descrição, não é? E ao longo dos anos, portanto, isto para uma fase inicial passou por ser um problema dentário, de 2006 a 2009. Depois, em 2009, passamos para um problema de glândula salivar, de submaxilar esquerda, porque a minha neuralgia é do lado do submandibular esquerdo, do maxilar esquerdo, desculpa. E nessa altura, então, passamos para uma cialoadenite dessa glândula submandibular esquerda, o que depois, e que realmente havia ali um sintoma, porque ela inchava com a saliva, e depois, sempre que eu falava, mastigava ou engolia, e continua a ser hoje. Portanto, a dor aparece sempre que eu falo, sempre que eu mastigo ou sempre que eu engulo. Portanto, se eu não comer, se eu não beber e não falar, estou sempre safo. Receita perfeita, hein? Exato, não é? E com isso, nessa altura, então, faço uma cirurgia, em 2010, em que retiro uma glândula salivar. Portanto, esta cicatriz que eu tenho aqui, de um lado ao outro, foi uma cicatriz precisamente por ter retirado
a glândula salivar. Estou no recobro ainda no hospital e quando venho à consciência, vem o médico ter comigo. Então, diga lá, já passou? E eu, não sei, tenho que falar, deixe-me ver, olha, não está a doer. Apareceu outra vez, pronto. E ele, pá, não era daí. E pronto, e nesta altura, então, portanto, faz este diagnóstico diferencial que não é uma célula-limite. Depois a seguir mandam-me para a psiquiatria com a ideia de que isto, portanto, já não há uma causa orgânica, já é qualquer coisa psiquiátrico. E eu disse, e vou, com certeza, porque eu não nego todo tipo de problemas que possam existir e, portanto, vou atrás das soluções, rejeito o lugar de vítima dos problemas. Se calhar tenho aqui uma inflamação qualquer no sistema límbico, que eu já disse, pode ser, eu já disse ao médico, olha, se isto for um tumor benigno no sistema límbico, deixe-o ficar, está bem? Que ele dá jeito. Não há remoção nenhuma. Exatamente. E pronto, nessa altura, portanto, vou à psiquiatria, confirmam que de todos os exames e todas as consultas que eu fiz nessa altura, não há justificação para eu me manter em psiquiatria, portanto, fiz o diagnóstico diferencial que não é um problema ligado à causa psiquiátrica, vou para a neurologia. Neurologia, começo a fazer um monte de exames para tentar identificar se isto é um problema de esclerose múltipla, que é uma doença que vai se degradando com a idade e, portanto, não há cura. Portanto, eu disse logo, eu quero fazer o mais rapidamente possível esse diagnóstico, que é para confirmar quantos anos é que eu posso ainda viver em condições e, portanto, se me dissessem 20 anos, eu fazia logo os planos para 15 curtir a vida, porque não me adiantava nada, não é? Porque a vida tem sempre, e felizmente uso bastante as estratégias de psicoterapia interpessoal para a minha própria vida e uso a moldura filosófica à volta desta ciência, que é o estoicismo, que é a lógica de que na vida nós temos sempre um lado que controlamos e um lado que nós não controlamos. E como eu não controlo essa variável, daquilo que possa vir com o código genético e que possa vir com uma predisposição genética para desenvolver qualquer tipo de problema, então o que mais me importa é eu conseguir identificar isso com a maior velocidade e garantia possível para eu poder usufruir da vida na zona que eu controlo, que é o que eu faço enquanto não chega. Exatamente. E assim foi, portanto, fiz nessa altura os exames de esclerose múltipla, confirmei felizmente que não é, e pronto, depois nessa altura uma das formas de aliviar os sintomas é tomar a medicação antiepilética para reduzir esses choques nervosos, esse impulso nervoso do cotovelo, não é? Que me dava sempre nesta zona que eu massageava. Aliás, a cirurgia foi feita à glândula porque eu estava sempre a massagear aqui de baixo. Aliás, a minha musculatura tem um desvio, que se calhar as pessoas vão reparando nas minhas lives e quando eu estou a fazer palestras, que tem a ver com a contração ao longo dos anos desta musculatura. Mas o Stallone também tem a boca torta e não é por isso que ele tem dores e, portanto... Continua a ser uma star, não é? E continua a ser uma star. Portanto, se ele também pode, eu só quero é tirar a dor. Não sei perfeitamente a boca torta. E, portanto, depois aí começo a tomar então a carbamazepina, que é um antiepilético potente para reduzir o risco de ter essa sensação de choques elétricos. Só que me dava uma sonolência desgraçada e, portanto, eu tomava sempre doses muito pequeninas para conseguir trabalhar, que foi sempre o meu escape. Podia dar para a droga, podia dar para o álcool, podia dar para vícios. Felizmente comecei a pôr o juízo na cabeça nas tentativas ou nos desvarios que poderia dar tentação e comecei a perceber que se eu estiver focado nos problemas dos outros e conseguir ajudar os outros, eu consigo aliviar os meus. Então, nada melhor que cada vez mais ir me especializando nas psicoterapias, basear-me na melhor ciência possível, com um investimento absoluto em tudo que eu podia para aumentar a minha competência ao máximo, porque se eu estiver no máximo da minha competência, não só sirvo o outro, como também posso depois começar a magicar para mim, não é? E assim foi, portanto, fui tomando o carbamazepina, o Tegretol, é o nome comercial, até
2014, 15, mais ou menos. E depois, entretanto, passei para um medicamento da Bial, que é o Zevinix, que é um derivado da carbamazepina, mas que não tinha tanto efeito de sonolência. E, portanto, eu passei a tolerar melhor a dor. Portanto, a dor não desaparecia, não é? Mas eu conseguia viver melhor com ela. O número de anti-inflamatórios que tomava, também ao longo dos anos, foi sempre cada vez menor, porque não há semana que passe que eu não vá ou a médicos ou que tome, não há semana que passe que também não tome algum anti-inflamatório ou um analgésico, mas acima de tudo anti-inflamatório, porque isto inflama, não é? E depois o que sempre me intrigou é qual é a causa? Qual é a causa desta nevralgia de trigêmeo? E pronto, mas como eu ia aguentando a dor e depois habituei-me, porque o meu sensor de dor deve estar meio variado, com esse acumular de tomar o Zevinix, houve um dia em dezembro de 2019 que, portanto, a dor estava acentuada. Aliás, nessa altura, ao longo dos anos, também ainda fui tirando sisos, molares. Depois, entretanto, fiz uma artroscopia para ver a problema da articulação temporomandibular. Fiz uma correção ortodôntica para os dentes encaixarem a oclusão, bater certo. Portanto, eu pus dentes bonitos, não por questões estéticas, mas precisamente para ver se me aliviava a dor, não é? Uma consequência positiva, já viste? Exatamente. E depois a seguir, houve uma altura, então em dezembro de 2019, que há um dia que eu pego no telemóvel e não consigo segurar o telemóvel em condições. Portanto, o meu pulso não estava a ter a força suficiente para segurar o telemóvel. E isso assusta, não é? Porque qualquer um de nós, tendo 30 e pouco, 40 anos, assusta não ter força para segurar o telemóvel. Eu disse, lá, o que é que se passa? Porque eu estava a segurar o telefone e a mão caía, tinha quase que empurrá-la. Eu disse, lá, o que é que se passa? Assustei-me mesmo. Então fui ver a bula e uma das consequências crónicas de estar a tomar ao longo de vários anos um medicamento como este, podia ter um efeito muscular deste tipo de falta de resposta nervosa. Então eu disse, tenho que deixar de tomar isto. Vou procurar a neurologia novamente, calhei de falar com um médico e uma especialidade que quis substituir o medicamento, portanto eu deixei de tomar o Zevinix de repente, e então chego ao dia 7 de janeiro de 2020 e eu chego ao pior dia da minha vida. Portanto, esse é o dia em que acordo com uma dor brutal, não é? De choque elétrico permanente na cabeça, com dor de cabeça gigante, quase que a sensação de eletrocução permanente nesta zona facial toda, pulsátil, ainda por cima. E pronto, e lembro que tive que cancelar tudo nesse dia, nesse mês todo. Pensei que ia, portanto, ter um AVC, uma coisa assim do género. Foi o único dia que realmente uma pessoa olha para a agenda e diz, meu Deus, o que é que eu ando a fazer neste mundo, não é? Porque o desespero e a vontade de querer eliminar a dor é de tal ordem que nós realmente pensamos na morte como solução para o problema. Então eu lembro-me de eu estar a abrir o computador, a pôr as fotografias da família, a pôr os meus planos para 2025, o que é que eu tenho que planear para 2030, o plano para 2040, o livro que eu quero publicar em 2050. E eu disse, como é que é possível? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou estar a permitir que esta fase temporária me roube a vida permanente. Então, no meio de todo este desespero, falo à minha mulher, vou ao hospital de urgência, no Santo António, e sou internado, fico a ter fenatoína na veia, para aguentar e aliviar a dor, e passado umas horas lá começo a ter uma sensação de alívio, e a respirar fundo, e a dizer, finalmente já estou a conseguir respirar fundo, viver a vida, não é? Não é viver a vida, sobreviver com a dor muito mais tolerável. E isto faz lembrar também o período de 2010, porque eu em 2010, quando estava a fazer o doutoramento, portanto de 2004 a 2010 foi na altura que eu estava a fazer o doutoramento, e a dor começou em 2006. Eu então, nessa altura, em 2006, tinha ido para os Estados Unidos fazer parte do meu doutoramento, estava cheio de projetos e de iniciativas, e a dor ali presente, então eu dava-me raiva sempre. Então eu lembro de eu estar a escrever a tese de doutoramento, portanto, a dor interrompia-me o sono,
Portanto, eu não conseguia ter noites consecutivas a dormir em pleno, portanto, estava sempre com a dor de choque elétrico, tipo facada nesta zona da garganta, a acordar durante a noite. E em vez de ficar na cama desesperado a chorar, o que é que eu poderia fazer? Mas ao ficar, pelo menos, desesperado a escrever a tese. Então, lá ia para o escritório à noite, não é? As lágrimas a caírem no computador, e eu ali com aquela raiva, não é? Tipo, ringue de boxe, olhar para os livros, a escrever e a escrever. E sempre naquela lógica, há Hulk, de transformar o desespero em raiva, a raiva focada, porque a raiva leva à ação e o desespero não. E com estas estratégias que fui usando da terapia cognitiva comportamental, da terapia interpessoal e, acima de tudo, da terapia narrativa, que é separar a dor de nós, fui ficando cada vez mais especialista na minha própria dor. Ou seja, eu percebo onde é que ela está, como é que ela vai aparecer, o que é que a facilita a aparecer, o que é que reduz o risco de eu a ter. E isto fez com que é o sorriso que ficou direitinho, é estar em forma, porque se eu não treinar 3 a 4 vezes por semana, a dor dispara e não consigo trabalhar. É o estar ocupado a servir os outros, a ajudar os outros, porque se eu estiver preocupado com os problemas dos outros, a ajudá-los, estou-me a ajudar a mim próprio, ao mesmo tempo que me sinto mais realizado, porque é bom a sensação de gratidão e de ajudarmos o outro. E depois ter projetos daqueles que, se for preciso, ficam assim meios impossíveis, porque enquanto vou atrás do impossível, ele não acontece, mas também se acontecer, olha, fico mesmo a valorizar o caminho que valeu a pena a dor e o sofrimento, não é? Resumindo, Ivandro, tu dirias que, então, uma dor crónica excruciante, que é considerada uma das piores dores crónicas que existem. E, portanto, tens o prazer de conviver na primeira pessoa com ela. Podes dizer que te promove a criatividade, promove-te a tua produtividade, eficácia e eficiência, isto na primeira pessoa, obviamente. No meu caso em particular, sim. Portanto, um brinde à dor, porque graças a ela, já que eu tenho que viver com ela, e rejeitando em absoluto uma perspectiva de vítima, não aceito o meu lugar de vítima desta doença, não é? Eu transformo isto no papel de herói da história. E, portanto, se eu conseguir ser o herói da história, não é? É tipo o Rambo contra todos, não é? É o Rocky contra todos, é o comando contra todos. Isto faz com que, nesse ringue, eu possa cair, mas eu levanto-me, não é? Eu vou ao tapete, mas eu levanto-me. E não tomo decisões definitivas nas fases que eu estou pior ou mais desesperado. Então eu rejeito, ou seja, nunca pus baixa médica, rejeito, portanto, até o médico diz, você é daqueles que é o único doente que tem uma nevralgia de trigêmeo, que resiste e rejeita e que não quer tomar ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos, que se vinga no trabalho e no desporto de uma maneira que não sei como, e aí é que eu interrompia e dizia ao médico, se isto for um tumor benigno, deixe ficar. Tu és um bom exemplo, sem dúvida nenhuma, Ivandro. Tu és um exemplo incrível de como transformar algo que te debilitaria numa força. Tu trouxe-te, quiçá, um valor acrescentado, podemos dizer assim. Nós sabemos que existem tantas outras pessoas que se identificam, sem dúvida nenhuma, com as tuas palavras enquanto relato de dor crónica, dor presente, dor que têm muita dificuldade em conseguirem externalizar e que a tratam na primeira pessoa, como se fossem parte integrante da sua própria personalidade, da sua própria pessoa e identidade, que têm caminhos completamente distintos. Para essas pessoas, o que é que tu dizes? Diriges-te a elas, fala com elas. Acima de tudo, eu acho que é fundamental nós não desistirmos nunca. Portanto, o desistir ou assumirmos que nós somos o problema é inaceitável. Ou seja, eu vou rejeitar sempre uma rendição à doença ou aceitar que eu sou a doença. Nós não somos a doença é um problema que surge a partir de determinada altura e quanto mais eu resisto, quanto mais eu aguento as pancadas e os momentos que ela causa,
mais fortes ou mais resistentes nós ficamos e acabamos por dar mais valor à nossa própria trajetória. Quaisquer que sejam os campeonatos que nós estamos inseridos, quaisquer que sejam as metas ou os objetivos, quer seja para estar num campeonato local, regional, nacional, internacional, o que for, usem a dor como ferramenta para ganhar força e capacidade de transformar o desespero em raiva. Porque a raiva focada traz ações benéficas para nós conseguirmos mudar de vida. E, acima de tudo, criar um estilo de vida que nos aperfeiçoa as nossas escolhas. Ou seja, eu não quero estar perto de pessoas que são tóxicas para mim, não quero estar perto de contextos que são maus para mim, e ficamos muito mais exigentes com um estilo de vida saudável, em termos de aspectos biológicos, ou seja, os ritmos de sono, porque eu peço tempo e um dia, quando eu livrar-me desta doença, eu vou resolvê-la, não sei quando, mas vou, eu vou escrever um livro sobre isto, em que eu vou ter os gráficos de Excel com a medição da minha dor, a frequência com que aparece, a intensidade com que aparece, as curvas ao longo do mês e as linhas de tendência ao longo do ano, a relação que há entre comportamentos que eu fui tendo e o que é que leva à vulnerabilidade e o que é que leva à resiliência da dor. Porque fiquei um detetive, ou seja, até aí pego mais uma brincadeira que eu costumo imaginar, eu acabo por ser o James Bond da doença. Tu és, sem dúvida nenhuma, o teu próprio estudo de caso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Vais ser aí um excelente exemplo de como fazê-lo, quando fazê-lo e como consegui-lo, não é? Tu vais, como dizes, e muito bem, há de conseguir resolvê-lo. Aliás, o desespero daquele dia foi de tal ordem, não é? Acumulado com o desgaste ao longo do tempo, porque é tal coisa, eu tenho uma média de 1 a 2 minutos por cada 5 que passam de dor. E estou a falar aqui e ele simplesmente aparece. Aliás, quando vocês me veem a fazer pausas, eu estou à espera que apareça aquele pico e ele depois desaparece a seguir. E, portanto, estas pausas que podem ser também de reflexão, são pausas que também me ajudam, já que sou obrigado a ter a dor, então deixa-me aproveitar a dor para pensar. Então combino as duas, do tipo, já que ela aparece, vou pensar no momento que ela aparece. Oportunismo. Oportunismo, não é? Cá estou eu a aproveitar-me da dor, não é? A maldita aparece e ela não vai pôr no tapete. E, portanto, uma das coisas que nesse dia me deu com o internamento, porque depois deu para pensar, quando estava lá com a fenitoína na agulha dentro, via a veia do braço esquerdo, nessa altura dá raiva, porque o não conformismo e o desespero no limite dá uma raiva que, em vez de ser autodestrutiva, que provavelmente é algo muito frequente que eu leio na literatura, que aparece quando se sofre de uma nevralgia do trigêmeo, porque acaba por ser autodestrutivo, como desespero. E vendo esta evidência, vendo casos disto, tendo vários casos nacionais e internacionais na área da dor crónica, lendo toda a literatura disto, porque garanto-vos que quase certeza que não há ninguém que perceba tanto destas áreas neste momento como eu, porque realmente estudei e aprofundei conhecimento nesta área. E o que eu fiz nessa altura foi, já que é uma doença rara e é muito difícil haver uma causa explicativa para isso, que depois entra naquela secção da dor neuropática, que é o que muita gente também deve ter quando falam desta doença, eu pensei, não pode, isto tem que ser algo mais específico, porque eu tenho uma dor que eu quase que consigo mais ou menos apontar a zona onde ela está. Então, nessa altura, o que é que eu fiz? Com o desespero e com esse foco no impossível, porque eu vou resolver não sei quando, o que eu pensei, vou falar com médicos americanos, vou falar com médicos de cirurgia maxilofacial na Índia, no Japão, na Holanda, na Inglaterra, e fui falando com vários, meti conversa mesmo, fui atrás deles, mandei e-mails, telefonei para os hospitais, pus-me em conversar. Hello, this is Ivan from Portugal, I want to talk to you, how are you? E pronto, fiz estes telefonemas todos, descobri literatura, artigos científicos, estudos de caso, e encontrei que, no meu caso, portanto, o meu caso vai encaixar muito nesta evidência, há uma correlação significativa entre quem tira as amígdalas durante a infância ou na adolescência
com o crescimento da apófise estiloide. A apófise estiloide é um osso que nós temos na parte do crânio, na base do crânio, na parte temporal, que é um prolongamento que, habitualmente, em média, esse osso, quando está normal na população, é 2,5 cm, que é depois onde sai o ligamento da apófise estiloide, que tem depois o ligamento que vai dar que vai estar ali ligado à parte do controle dos músculos, da língua, a estar por trás da parte da glândula parótida, e portanto é importante como um osso que vai suportar o desenvolvimento dessa zona, que vai apontar para a zona da amígdala. Agora, como eu tirei as amígdalas na infância, essa zona ficou disponível. O que, naturalmente, o corpo faz o quê? Num corpo em desenvolvimento, faz com que esse osso, tendo espaço à frente, continue a crescer. Então, o meu caso, não é? A minha apófise estiloide tem 4,5 cm em vez dos 2,5. Agora, imaginem que é lá no fundo da garganta, não é? É que nós, quando temos uma espinha ou uma sardinha, não é? Que nos ficamos, sei lá, 1 centímetro, já ficamos ali todos aflitos, não é? Querer comer broa ou pão. Eu tenho esses 2 centímetros e pouco a mais do que a média. Foi o que eu disse ao cérebro. Doutor, isto aqui é para segurar o cérebro, porque está pesado, ele tem que ter um suporte maior. Tu sabes que um cérebro pesado não é necessariamente muito positivo, sabes disso? Exato, não é? Mas temos que pôr isto do lado, que nos protege, não é? E o médico também importou-se de rir. E, portanto, então eu tenho esse osso com 4,5 cm, em vez dos 2,5 habituais, e isso faz com que... e depois outra coisa, também pode haver fibrose na cicatriz da amígdala. Ou seja, a fibrose é aquele volume, as pessoas que têm cicatrizes ganham volume, que é uma fibrose. Como eu tirei as amígdalas no fundo da garganta, e na altura não era de laser, era com guilhotina que se retirava as amígdalas, nos anos 80 e 90, eu ganhei provavelmente ganhei essa cicatriz com fibrose do lado de dentro. O que, num corpo em crescimento, e como aquilo é uma zona com músculos, com os tais pares de nervos cranianos, foi prendendo. O que significa que sempre que eu falo, o músculo mexe, sempre que eu mastigo, o músculo mexe, e sempre que eu engulo ou bebo, o músculo mexe. Portanto, se eu não comer, se eu não beber e não falar, eu estou sempre safo. Estás a meio caminho andado de um jejum intermitente com um sucesso maravilhoso para a dor crónica. Claro, estou sempre, graças a isso, estou sempre elegante. O meu peso não muda há 20 anos. Já é há 16 não me digas, anos. Vamos transformar a dor crónica na nova tendência para perda de peso. Exatamente, é um tratamento estético doloroso, mas vai lá. Doloroso. E pronto, e com isso descobri uns artigos com estudos de caso que, pelo efeito secundário do anestésico procaína, que é um dos primeiros anestésicos, da categoria dos anestésicos, em que o efeito secundário desse anestésico local tem um efeito fibrolítico, ou seja, vai desfazendo a fibrose. E graças a isso, durante 1 ano e pouco, comecei então a todas as semanas, portanto eu já tenho um acumular para aí de 100 e poucas injeções nesses últimos 2 anos e pouco, em que todas as semanas eu ia levar uma injeção de procaína para ir desfazendo naquela zona da amígdala a fibrose. Depois a seguir passamos para dexametasona e portanto eu basicamente de 15 em 15 dias, mês a mês, vou sempre ao médico para levar uma injeção no fundo da garganta com uma agulha lá para o fundo para continuar a fazer esse efeito. Felizmente, e tendo esta atitude de nunca aceitar ser vítima desta doença e custa que custar, chora que chorar, não vou desistir nunca dos meus objetivos e dos meus planos e escrevo-os para assumir o compromisso de ir atrás deles, ponho-os cronologicamente definidos com as metas que eu acho que sou capaz de aguentar até chegar lá. E é por isso que nunca me vão ver desistir do que quer que seja naquilo que eu me meto, porque quando me meto vou até ao fim, não é? E graças a essa atitude, obviamente isso vai-me levando a vida para a frente, vai levando a equipa e a M também para a frente, e acima de tudo vamos conseguindo acrescentar valor aos outros, porque é uma experiência de gratidão enorme quando sabemos que conseguimos transformar a nossa dor e o nosso sofrimento
numa forma de acrescentar valor ao mundo à nossa volta. E, portanto, se calhar essa medicação que eu tomo, não é? Se calhar é a melhor recompensa que eu posso ter para ter que aguentar esta doença, não é? E, portanto, vou usando desta forma. Se calhar tenho ainda a hipótese de fazer uma cirurgia, que é abrir novamente aqui em baixo, levantar e ir lá dentro, não é? Afastar ali uns músculos, uns nervos cranianos, afastar ali a artéria e a jugular, não é? A jugular, que é uma veia assim nada de importante, não é? E se afastar aquilo tudo e cortar no sítio certo, corta esse ossinho, não é? Porque depois até serve para palitar o dente, no final. No mínimo. No mínimo, não é? Depois, se cortar mal, obviamente o risco é morrer, mas como realmente esse é o pior cenário possível, como eu acho que vai correr sempre tudo bem, eu ponho sempre o foco na percentagem do que corre bem e não no risco do que corre mal. Então eu vejo sempre a vida no copo meio cheio, sempre como virtude e nunca como defeito. Portanto, se calhar esta é uma boa mensagem também para dar. Exatamente, era exatamente isso que eu ia dizer. É uma mensagem, é catchy, é para ficar no ouvido e sem dúvida nenhuma que é um grande princípio de um trabalho e de uma evolução longa. O Ivandro é uma pessoa com uma personalidade que se encaixou, vá lá, flexibilizou e ganhou em torno desta dor patológica, mas nem sempre isto acontece de uma forma assim, digamos, tão, eu não vou dizer simples nem fácil, mas vou dizer tão easy. Uma coisa é certa, todos nós somos capazes de retirar valor acrescentado de algo que poderia ser uma fragilidade. E as fragilidades somos nós que as avaliamos, somos nós que lhe damos uma cotação, somos nós que lhe damos um sentido, uma interpretação. E tudo o que possa ser uma desvantagem à partida, conseguiremos com certeza torná-la, quiçá, valor acrescentado para nós. Tu és sem dúvida nenhuma um exemplo crasso disso, mas não significa que seja um processo simples, nem que seja propriamente, volto a dizê-lo, e aqui parafraseando, um processo que seja igual e idêntico para toda a gente. Pelo contrário, cada um tem uma caminhada própria. E acima de tudo que seja visto apenas como um exemplo. Ou seja, um exemplo não é para ser imitado, porque a imitação é sempre pior que o original. Cada um tem que descobrir o caminho certo por si, usando aquilo que a ciência pode servir cada um. Ou seja, há estruturas e há ferramentas que nós, enquanto psicólogos, usamos para ajudar as pessoas quando têm problemas, em que os exemplos e as metáforas são importantíssimos, porque podem servir de inspiração, mas depois cada um recria à sua maneira aquilo que de facto faz sentido e aquilo que de facto funciona, não é? Porque senão corremos o risco de não fazer essa mudança de dentro para fora. Isto para mim encaixa porque eu descobri este caminho na luta dos meus demónios e dos meus conflitos e destas transições que fui passando. E depois, cá está, isto só para verem a obsessão, entre aspas, da forma como eu lido com a doença, não é? Em que eu tenho aqui uma ordem cronológica, não é? Para ver os exames, as ressonâncias, as TACs, as ecografias, etc., em que está tudo por ordem. Depois, a parte engraçada, que é triste, melancolicamente falando, não é? Mas é engraçada porque é inevitável, porque é a realidade que é. Os exames que eu tinha feito em 2010, que nas ressonâncias, a ressonância que aparece sempre a estrutura, não é? A estrutura neurológica e isso. Exames de 2010, eu tinha lá este osso comprido e na altura não foi identificado. 10 anos depois, em 2020, quando fiz a nova ressonância, é que conseguimos identificar, porque já sabíamos que poderia ser uma hipótese que estávamos à procura, mas essa hipótese que, quando olhamos para o exame de 2010, já estava lá. O que significa que nós não nos podemos conformar com uma opinião, temos que procurar ou mais do que uma, 2, 3, 4, 5, todas as que nos permitirem ter uma congruência de começar a afunilar as lógicas para essa experiência. Sem dúvida. Aliás, nós temos de nos identificar com a procura clínica que fazemos. Deve haver, com certeza, alguém que vai sempre tentar fazer algo mais por nós. E é exatamente isso que muitas das vezes é uma procura incessante. Porque aquilo que foi uma solução para ti, embora seja temporária, obviamente, mas que te vai dando algum alívio ao longo destes anos, foi uma procura tua.
Foi Sim, uma sim. procura e um achado teu. Foste tu que foste ao encontro destes fármacos, fármacos estes que porventura não terias um aconselhamento dentro do país e Sim. que isso não significa que não seja a melhor opção para ti. E muitas das vezes nós temos de pensar para além daquilo que Sim. é, o que provavelmente vamos encontrar numa prática comum, numa prática mais clássica, dentro da nossa medicina. E fiz isso porque temos a internet hoje em dia. Portanto, é uma forma de nós conseguirmos ir atrás de um mundo que nos permite realmente comunicar muito mais e colocar essa informação ao nosso serviço. Portanto, se nós diretamente não conseguimos, temos que procurar alguém que nos ajude a conseguir isso, porque os meios existem para conseguirmos isso. E toda a gente, quando eu comecei a falar com estes colegas em termos internacionais, quer dizer, é tal coisa, é cair do céu um contacto de um tipo de Portugal, não é? Que é um doente, que, olha, estou a sofrer disto, tenho este problema, isto são os exames que eu tenho, eu li um artigo seu que diz isto e, portanto, estou interessado em poder falar melhor sobre isto e gostava de entender aqui o que é que pode sustentar uma solução para este problema. Portanto, aliás, o livro que eu estou a escrever vai se chamar Vencedor. Mas separado, vencedor. É completamente contextualizado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ivandro, uma das muitas estratégias que classicamente se aplica na psicoterapia e na interajuda, no que tem a ver com dor patológica, dor crónica, é tratarmos com um nome na terceira pessoa a nossa dor. Chamarmos-nos de um nome, chamarmos-nos de qualquer coisa. Contigo funcionou? Sim. É o que eu digo, eu nunca fui a dor até hoje e, portanto, eu estou a dormir e a chata vem para a cama comigo. Quer dizer, eu tenho a minha mulher ao lado e tenho ali a dor no meio e eu digo, epá, ela aqui no meio está a incomodar, não é? A parte boa é que eu ponho do lado que não interessa, não é? Ela fica nas minhas costas e assim já consigo estar a aguentar melhor e tolerá-la melhor, não é? Porque é daquelas tipo em plastro, não é? Porque está ali mesmo a ter que agramar, não é? Claro que há noites que correm melhor e há noites que correm pior, mas é tal coisa, nós temos que conseguir identificar o nosso estilo de vida, como é que esse estilo de vida pode facilitar a dor ou prejudicar a dor, porque eu quero é lixá-la, não é? E portanto, eu estou ali em combate permanente a tentar identificar onde é que ela se protege menos, onde é que ela está mais vulnerável e onde é que eu também fico mais vulnerável para ela. E, portanto, eu sei que se passar várias noites sem dormir, vou piorar a minha tolerância e a dor vai aumentar. Sei que se eu não fizer atividade física com 3 vezes por semana no mínimo, a dor vai aumentar. Aliás, eu muitas vezes, no meio das consultas, eu estou a dar as consultas, mas entre um freguês e outro, se for preciso, faço 15, 20, 30 flexões, precisamente para haver um gasto energético e haver aqui uma alteração hormonal que também me traga endorfinas, que é o nosso antidepressivo natural, e pronto, não é por isso que, não é por acaso que depois faço 300 abdominais, flexões, também 30, 40 flexões seguidas, consigo saltar à corda 30 minutos seguidos. Aliás, o meu aquecimento no ginásio, toda a gente quase que vai preparando para assistir o meu saltar à corda, né? Que é tipo Rocky. Não é? Aliás, as pessoas veem isso nas histórias de vez em quando. Porque eu salto mesmo muito bem porque são 16 anos de história com a dor e depois também já tinha sempre o hábito de fazer desporto quando estava estressado. E, portanto, simplesmente o que a dor fez foi aperfeiçoar as minhas qualidades para eu conseguir combatê-la. Para nunca me conformar que eu deveria desistir da minha vida ou daquilo que eu acho que deveria cuidar porque a dor não me define. Pelo contrário, ela torna-me mais resiliente e mais capaz. Bem, se eu não soubesse, estamos a falar de nevralgia de trigêmeo, dir-te-ia que tu estavas aqui a criar um programa de peak performance. 30 minutos a saltar à corda, 300 flexões, sem dúvida nenhuma. Mas é aqui que reside o quê da nossa capacidade de resiliência e autoeficiência, que é, não houve ninguém que tu tenha dito, tu tiveste de chegar lá sozinho. É uma receita própria e individual que é tua e que funciona contigo, mas que pode servir de inspiração para todos os outros, sem dúvida nenhuma. Exatamente, exatamente. Temos aqui uns comentários que vou vendo aqui, alguns comentários que apareceram, que agora estou aqui, deixem para trás.
Ora bem, fugiu-se-me. Boa noite, boa noite. Onde é que está? Ok, eu tenho a particularidade de ganhar quistos sebáceos na cabeça. Já terei 2 no espaço de 3 anos. Parte boa dos quistos é que não dói. Isso tem uma vantagem. Sim, E já ganhei é verdade. E diz aqui, já ganhei um terceiro, mas, António, já não há dois quistos sem 3, não é? Já dias do ditado, não há 2 sem 3. Uma coisa é certa, sempre que nós temos em número plural, a norma, estamos a falar de algo que é benigno. Exatamente, até isso, dá para aliviar, não é? É a mesma atitude que tenho tomado em relação à minha ansiedade crónica, uma atitude de resiliência e positividade. Sempre, essa é a fórmula certa, não é? Obrigado, Nuno, obrigado por tudo que fazem para ajudar os outros. É esse o objetivo, é esse o nosso intuito permanente neste objetivo do programa. Já experimentou medicina complementar, já experimentei tudo, só rejeitei ir à bruxa. Essa parte não, porque eu Medicina não sou complementar, crente. já estamos a falar no metafísico. Bem, não sou crente nessa crença, não é? Ou seja, há coisas, é tal coisa, cada um tem que descobrir o que é que faz sentido para si. E para mim não faz sentido, não é? Mas é tal coisa, como o efeito placebo existe e nós temos aqui um fator muito significativo, ele consegue atingir eficácias de 40%. Quer dizer, se eu soubesse que 40% resolvia o meu problema, eu faria, não é? É como ao médico se me disser que há 80% de fazer a cirurgia e correr mal. 80% de fazer a cirurgia e correr mal, quer dizer, eu tenho 20% que corre bem, pelo amor de Deus, quer dizer, tenho aqui uma porcentagem gigante ainda para correr bem. Essa estatística é muito tendenciosa, tem muitos vieses. Pois, exato. É a mesma coisa quando dizem 5% de mortes disto, não é? De uma doença qualquer. 5%, quer dizer, 95% então corre bem. Não é 5% que morrem, é 95% que ficam bem. E, portanto, nós temos que ver as coisas sempre nesta narrativa. O copo meio cheio, a virtude, o benefício, a resiliência, uma visão positiva, mas sempre realista. Sempre assente naquilo que, de facto, é a vida que nós temos. Porque a vida é o que é e nós temos que temos que aceitar e lidar com aquilo que temos. O que eu faço com isso é que é a minha zona de poder e zona de influência. E eu aí assumo a responsabilidade plena, individual, de cuidar de mim, daquilo que está ao meu alcance, porque senão a culpa é minha. E como eu não quero essa culpa do meu lado, eu assumo a responsabilidade, evito a culpa e aumento a minha competência. Se eu aumentar essa competência e assumir essa responsabilidade, vou ter a escolha de poder melhorar os meus comportamentos, aproximando-me sempre dos contextos que encaixam melhor comigo e escolhendo as pessoas que encaixam também melhor comigo, aumentando a frequência e a intensidade dessas relações para eu ter que lidar com aquilo que tenho e que sou obrigado a lidar. Porque é o que eu costumo dizer sempre, a vida é o intervalo entre os problemas, as responsabilidades e os deveres. E por isso, carpe diem, os momentos são para ser vividos, vamos aproveitar o aqui e o agora, porque no futuro, não sei, e por isso o que importa é absorver a vida tal como ela é, com o que temos, com a realidade que existe. Exatamente, porque nós não vivemos uma única vez, nós morremos é uma única vez, vivemos é todos os dias. Olha, bem visto, exatamente, nós morremos uma única vez, mas vivemos todos os dias, não é? Olha, diz aqui o António, cada um segue a filosofia que mais se adequa às suas características e de acordo com as suas crenças. Exatamente, e se elas funcionam, não há ninguém que vos possa pôr em causa isso para estragar o caminho que estão a fazer. Porque a vida é isso, é aquilo que funciona, temos que investir, acreditar e fazer. E aquilo que está sustentado e que tem valor científico deve ser feito. Porque uma coisa é opiniões, outra coisa é crenças, outra coisa são ideologias, outra coisa são cultura, etc. Mas há aqui bases em que são claramente científicas e que, quando nós não respeitamos a ciência nas intervenções, nós estamos a dar tiros nos pés. E o fator que mais me protegeu até hoje foi sempre eu procurar conhecimento
científico, procurar profissionais que sabem o que fazem. E a parte boa é que quando nós levamos informação aos profissionais e eles não ficam zangados nem ofendidos com nova informação que nós lhes damos, esses são os profissionais de saúde que vale a pena ter perto. Porque falei com algumas pessoas e alguns que ficavam quase que amedrontados ou zangados por eu estar a pôr em causa o que estavam a fazer ou a dizer, mas houve outros, e felizmente a maior parte é isso, não é? É que realmente pensam em conjunto. E quando nós temos pessoas que estão da área, que percebem a sério e de uma forma muito aprofundada desse conhecimento e nos ajudam, quer dizer, temos a nossa turma connosco, temos a nossa comunidade, temos a nossa seita para nos ajudar a pensar em conjunto para resolver as coisas. Por isso, aproximar das pessoas certas, termos esta filosofia estoica, não é por acaso que eu falo sempre dos estoicos, porque o estoicismo é isto. É, acima de tudo, sermos o herói da nossa história e uma rejeição absoluta do lugar de vida. Eu jamais em tempo algum vou me entregar e vou me confundir com a numerologia de Trigêmeo. Ela está do lado de lá e eu estou do lado. Exatamente. É algo que nunca te vai definir, é algo que te pode acompanhar, que tem de te acompanhar, não é de uma forma permanente, é sim algo que durante algum tempo vai conviver contigo e durante esse tempo em que vai conviver contigo, tenta tirar o máximo possível de valor acrescentado que o consigas. Umas vezes mais, outras vezes menos, umas de uma forma mais estoica, outras de uma forma mais sofrida, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que é preferível conseguirmos fazer algo do que, pelo contrário, deixarmos-nos fazer algo ou deixarmos de fazer algo porque nos deixamos definir por uma dor. Nem sempre é um processo fácil, nem sempre é um processo simples. É necessário termos aqui, muitas das vezes, a orientação certa, a turma certa, como disseste muito bem. Identificarmos com as pessoas que se identificam com a nossa luta, que se identificam com a nossa busca incessante por conhecimento com base científica, bem fundado e que nos pode levar a um desfecho diferente daquele que temos neste preciso momento. Sim, porque a numerologia do Trigêmeo está ligada a muitas tentativas de suicídio e está também ligada a muito suicídio consumado. E eu lendo muito isto, e é tal coisa, eu estudei profundamente sobre isto para poder ter esta forma de estar na vida. Portanto, quase que estou grato à numerologia, porque realmente tem um autoconhecimento e é um poço sem fundo a nossa capacidade de autoanálise e de autoconhecimento, e graças à dor passei a conhecer-me melhor que nunca, quer dizer, o encontrar paz e perceber que são muito poucas as coisas que valem o meu gasto energético ou a minha perda de tempo ou de paciência, até enerva muitas vezes quem me quer enervar ou quem me quer ofender, porque eu é que escolho ser ofendido e enervo-me se me apetecer. Verdade, conseguiste de uma maneira muito eficaz controlar o máximo possível daquilo que são, para além da tua inteligência emocional, mas também a forma como tu vais dirigir as tuas percepções, as tuas reações, porque estás mais atento, porque te tornaste muito mais consciente, sem dúvida nenhuma como um mecanismo de defesa, em primeiro lugar, mas que depois o tornaste como um coping, tornaste-o como uma soft skill, tornaste-o como uma competência completamente bem fundada para ti em todos os quadrantes, não é? Em todos os teus traços de personalidade, mas que adveio de um primeiro mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa biológico, que assenta em conseguirmos perceber quais é que são as nossas introspeções sensitivas, não é? Como é que eu sou? Como é que eu reajo? Ainda hoje agora ao final da tarde, tive uma consulta de dor com o médico e estava-lhe a dizer isso, que eu nem sei até que ponto é que, se nós resolvermos isto um dia, se eu vou ser tão produtivo e tão competente no meu dia-a-dia, porque depois começa a relaxar. Tu já estás a antecipar a problemática de viver sem dor. Doutor, não me tira dor. Olha como é que eu vou ficar depois. Vou ficar incompetente, não pode ser. Vai-me sobrar tempo. O que é que eu vou fazer com este tempo todo se não estar aqui a arranjar estratégias de controle de dor? Muito bem. Por último, aqui uns últimos comentários. Ora, aí está o aqui e o agora. É isso mesmo, António.
Olha, temos aqui a Márcia a dizer, liguei e ouvi o que estava a precisar, obrigada mesmo. Obrigado nós, Márcia. Verdade. Obrigada a nós. E, portanto, muito obrigado por teres me entrevistado desta forma no programa de hoje. Acho que foi giro, não é? Foi giro, uma sem forma dúvida. de tocarmos aqui num território. Aliás, e tu, como neuropsicóloga, muitas vezes percebes a importância do trabalho clínico e de estimulação com estes objetivos e com estas metas e com essas performances, esses treinos de performance, para a pessoa realmente criar objetivos, criar ambições, criar sonhos. Se calhar alguns deles é importante pô-los assim um pouco impossíveis, porque pelo menos não vale a pena pensar em acabar com a vida, porque há coisas que não fizeram, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, todos os objetivos, desde que tangíveis, não têm de ser demasiado imediatos nem demasiado simples, mas que os possamos fasear, que os possamos tornar um bocadinho mais simples a curto prazo, médio prazo, mas sem dúvida nenhuma com um olhar a longo prazo. É uma forma e estratégia muito eficaz de autoeficácia e autoeficiência de conseguirmos lidar com a dor patológica. E muitas das nossas competências já lá estão, já fazem parte dos nossos mecanismos de coping, da forma como nós temos em lidar com desconforto, lidar com dor, lidar com algo que não nos é positivo e que não nos é tão imediatamente feliz, digamos assim, e só temos de o tornar mais flexível, mais orientado e com mais foco. Porque a dor vai criar-nos aqui uma série de composto de químicos no nosso cérebro que são de tal forma eficazes para aquilo que é o nosso centrar na dor, que quando bem orientados, porque temos aqui a acetilcolina que é responsável pela aprendizagem de mecanismos, nós podemos torná-los, sem dúvida nenhuma, um bom mecanismo para conseguirmos motivar a uma boa aprendizagem e desfecho. Daí a criatividade. Para a criatividade, para a nossa produtividade, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de ter aqui a acetilcolina, precisamos ter a serotonina, precisamos de ter a dopamina, e todas elas podem ser aqui uma consequência que nós utilizamos em processos bem felizes de conseguirmos lidar com a dor. Uma mina de ouro, somos uma mina. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Aos nossos seguidores estoicos, o nosso muito obrigado por terem estado presentes. Se esta live fez sentido e se gostaram, peço que cliquem a gostar, porque isso ajuda o algoritmo. E peço também que marquem nos comentários pessoas que saibam que sofrem de dor crónica para que possam ver esta live, porque acreditamos que pode dar aqui um contributo para nunca desistirem. Porque o sonho comanda a vida, já dizia o Sebastião da Gama, e pelo sonho é que vamos, o António Gedeão também. E, portanto, uma boa noite a todos e até para a semana. Uma coisa importante, esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e vai também para o canal do YouTube. Quem ainda não assinou o canal do YouTube, convido a ir ao YouTube, basta procurar o meu nome, Drivandro PHD, e encontra facilmente. Por isso também agradeço que façam lá o gosto e partilhem o link do YouTube. Um abraço estoico e até para a semana. Foi um prazer estar presente. Até para a semana, se for possível.